Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: pode preparar a tesoura, hein? O corte de cabelo mais aguardado do mundo do esporte nos últimos anos pode acontecer na próxima terça ou quarta-feira. Estou falando da série de 4 vitórias seguidas do Manchester United, que pode fazer o fera lá na Inglaterra cortar o cabelo. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre as 4 vitórias seguidas do Manchester United e com isso o nosso bravo Frank Aylett podendo cortar o seu cabelo depois de quase 500 dias. É o tema do vídeo de agora. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo também você vem no primeiro link, no link que está fixado no primeiro comentário, para ir lá em kto.bet.br para fazer a sua jogada no Super Bowl, na grande decisão da NFL. É isso mesmo, a KTO também tem mercados para futebol americano. Neste domingo tem a disputa do Super Bowl entre Seattle Seahawks e New England Patriots e as melhores cotações estão lá na KTO. Vocês veem aí que o Seattle Seahawks é favorito, mas se você sabe, se você prevê quem vai ganhar, faz a sua jogada com responsabilidade, sabendo que você pode perder o seu dinheiro, sabendo que é proibido para menores de 18 anos, lá em kto.bet.br, com direito a chance extra também. Também tem chance extra jogando na NFL. Só vir no primeiro comentário, clicar no link e fazer a sua jogada. Lembrando, proibido para menores de 18 anos e você pode perder o seu dinheiro. Então joga com responsabilidade, joga aquele pouquinho só para diversão. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo e no sábado o Manchester United recebeu o Tottenham e venceu por 2-0. Na rodada da Premier League. E uma vitória construída com um gol em cada tempo, uma vitória que foi encaminhada depois da expulsão com um vermelho direto do Cuti Romero, né, o zagueiro argentino do Tottenham, e aí depois o United fez 1-0 com Mbemo ainda no primeiro tempo e 2-0 com o Bruno Fernandes já na reta final do jogo. E com essa vitória, o Manchester United chegou a 4 vitórias seguidas. Desde que, e aqui está a lista de últimos jogos do United, desde que o Manchester United demitiu o Ruben Amorim e colocou o ex-volante Michael Carrick como técnico do time, técnico ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com o status de interino, o Manchester United só venceu. Bateu o rival Manchester City por 2-0, num jogo em que 4-0 para o United teria sido pouco ainda. Depois bateu o Arsenal fora de casa por 3-2, depois de ter tomado o empate na reta final, ainda foi buscar o 3-2 com o gol do Matheus Cunha. Depois suou pra caramba para ganhar do Fulham, mas venceu por 3-2 em Old Trafford e também jogando em casa, bateu ontem o Tottenham, né? Foi um jogo em que o United já era melhor do que o Tottenham quando o Cuti Romero foi expulso. E para mim nenhum questionamento da expulsão do Romero, né? Ele nem tem a intenção de ir forte, de chegar forte no Casemiro, mas acaba que o pé sobe um pouco, acaba pegando de cima para baixo, entrada no tornozelo, dobrando o tornozelo do Casemiro. Então, para mim, elementos de vermelho direto, não tinha o que o VAR se meter e tudo. E aí, essa expulsão só facilitou o que já estava melhor para o United. O United já era melhor do que o Tottenham no jogo. Aí construiu 1-0 numa jogada ensaiada de escanteio, né, que o Bruno Fernandes cobrou para o Mainu coladinho na linha de fundo. O Mainu rolou para trás, o Mbemo pegou o visual de frente para dar o tapa na cruzada. E o segundo gol já faltando 10 minutos para terminar. E uma jogada muito coletiva em que o United dominou completamente o campo de ataque e a bola acabou depois de vários toques de primeira e vários sucessivos passes.
o Dalot cruzou e o Bruno Fernandes entrou livre no segundo pau para fazer o 2-0. Essa era Michael Carrick, ele não tá fazendo nada de especial. Ele tá fazendo uma coisa que às vezes você faz para trazer o time pro eixo, né? Ele não tá inventando nada e ele tá conseguindo manter o time. Se você pega aqui o time que jogou ontem, tá? A formação titular do Manchester United, que eu peguei lá no app do Flash Score, também tá no primeiro link aqui para você baixar, tá? Você pega o time do United que jogou, então vamos lá. Lemens no gol, defesa, Dalot, Maguire, Licha Martinez e Shaw. Lateral jogando de lateral, zagueiro jogando de zagueiro. No meio, Casemiro e Mainu. Que não tem essa questão, o Mainu não. Mainu com Carrick joga. E o Casemiro num nível excelente. Acho que o United vai querer mudar aí esse negócio do Casemiro e ir embora, né? Mas enfim. Depois do fim da temporada, lógico. Casemiro e Mainu dominando a volância. No meio, o Amad Diallo na direita, Matheus Cunha na esquerda, Bruno Fernandes jogando de 10 ali, tendo liberdade para voltar para buscar a bola, para trocar de posição eventualmente com o Casemiro ou com a subida do Mainu, com liberdade para cair pelos lados. Matheus Cunha na esquerda afunilando para trabalhar ou como meia ou como um segundo atacante e o Mbeumo na frente. Esse é o time do Carrick. Não tem nenhuma inversão, todo mundo jogando cada um na sua posição. Olha que maluquice, né? Vamos botar cada um para jogar naquilo que sabe fazer. E o outro segredo, o Carrick repetindo demais o time. Esse time que tá aqui foi o mesmo time que jogou na vitória contra o Fulham. Nas últimas partidas, ou se você pegar nas 4 partidas com o Carrick, só tem uma mudança na formação inicial, que nas 2 primeiras partidas dele, nos jogos contra o City e contra o Arsenal, quem jogou aberto pela esquerda não foi o Matheus Cunha, foi o Dorgu, só. Então, dos 4 jogos do Carrick, nesses 4 jogos, 10 jogadores foram os mesmos que começaram. Então, essa continuidade pode ser um dos segredos do United nessa série de vitórias aí. 4 vitórias seguidas, um United muito consolidado na parte de cima da tabela. Vale lembrar, na temporada passada, o United foi um dos times que não brigou contra o rebaixamento, porque não teve briga. Mas se você pega lá, estou aqui olhando certinho a colocação, o United terminou na temporada passada numa colocação horrorosa. Terminou na 15ª posição. Então, assim, é algo inaceitável para um time como o Manchester United, né? E agora a gente tem na classificação o United consolidado na 4ª posição, né? O United em 4º lugar com 44 pontos. O 5º é o Chelsea com 43. Dos 2 para o Liverpool já tem uma diferença, né? Se bem que o Liverpool joga daqui a pouco contra o City, mas o Liverpool tem 39, pode chegar a 42. Então é um United que nesse momento, faltando 13 rodadas para o fim, está na zona de classificação da Champions League. Isso aí, na temporada passada o United foi 15º colocado, né, do campeonato. Injustificado. Nessa temporada, consolidado ali na parte de cima, né? 4º lugar, vai brigar ali. Provavelmente, de novo, a Premier League vai botar o 5º lugar, o 5º colocado, na Champions de novo, por conta lá da boa campanha dos clubes ingleses nas competições europeias. Então, a vaga de Champions deve ir até o 5º lugar. O United vai brigar forte por isso. E agora com o Carrick, o time chegando a 4 vitórias seguidas. Mas por que eu tô falando de 4 vitórias seguidas? Por quê? Por causa do nosso carismático torcedor Frank Aylett. Que, para você que não sabe, o Frank Aylett é um torcedor do Manchester United que em outubro de 2024 teve a brilhante ideia de fazer um desafio ou fazer uma promessa para quem quisesse,
que a promessa era não cortar o cabelo até que o Manchester United conseguisse 5 vitórias seguidas em jogos oficiais por qualquer competição, né? Então, e aqui eu tô deixando esse vídeo rolando com a evolução do do não corte de cabelo do Frank Aylett, que virou uma celebridade mundial. A verdade é essa. Esse desafio virou uma celebridade mundial porque ele, lá em outubro de 24, numa crise terrível do Manchester United, terrível, uma crise técnica, uma crise institucional, uma crise de todo tipo, ele puxou essa promessa, esse desafio de ficar sem cortar o cabelo até que o Manchester United ganhasse 5 jogos seguidos. E essa situação está, nesse momento, em 492 dias sem cortar o cabelo. 492 dias. Por quê? Porque nesse período todo, o Manchester United nunca conseguiu chegar a 5 vitórias seguidas por todas as competições. Nesta temporada em específico, em que o Manchester United não jogou nenhuma competição europeia, ou seja, toda a série de vitórias era dentro do futebol inglês, ou na Premier League, incluindo aí Copa da Liga, incluindo aí Copa da Inglaterra. Competições da qual o United foi eliminado cedo, né? O United foi eliminado da Copa da Inglaterra antes dessa sequência de 4 jogos. O United caiu para o Brighton em casa e foi eliminado da Copa da Inglaterra, e na Copa da Liga ele tinha caído cedo lá, tinha caído há bastante tempo. Então, o United tem como questão para conseguir isso só jogos da Premier League, e que é muito complicado. Na Copa da Liga Inglesa, o United caiu em agosto, caindo para o Grimsby por 3-2, perdendo nos pênaltis, depois de um empate em 2-2. Então, ele só tem agora a Premier League para cumprir isso, e ele conseguiu essa série de 4 vitórias seguidas para o Frank Aylett cortar o cabelo. Ganhou do City 2-0, ganhou do Arsenal 3-2 fora de casa, ganhou do Fulham 3-2 em casa e ganhou do Tottenham 3-2, 2-0 em casa. E olha, é a maior chance do Frank Aylett cortar o cabelo, porque nunca o United tinha conseguido chegar a 4 vitórias seguidas. Nesse período todo, o United conseguiu no máximo 3 vitórias seguidas. Eu fui fazer um levantamento de quantos clubes, os principais clubes da elite europeia, e coloquei também Flamengo e Palmeiras, quantas vitórias seguidas, quantas séries de vitórias seguidas esses clubes conseguiram desde o dia 5 de outubro de 24. Deixei aqui. O Real Madrid, nesse período, conseguiu 5 séries de 5 ou mais vitórias seguidas. 5. O Barcelona, 7. O PSG, 6. O Bayern de Munique, 5. O Arsenal, 2 séries de 5 ou mais vitórias. O Manchester City, 3 séries. O Liverpool, 2 séries. O Chelsea, 4 séries de 5 ou mais vitórias. E aí, a Inter de Milão, 4 séries de 5 ou mais vitórias. E aí coloquei os 2 principais times aqui da América do Sul nos últimos anos, né? Coloquei o Flamengo, que nesse período conseguiu 4 séries de 5 ou mais vitórias. E coloquei o Palmeiras também, que nesse período conseguiu 3 séries de 5 ou mais vitórias. Então você vê que os times da elite europeia conseguiram isso. Mas a verdade é que a aposta, a promessa, o desafio lá do Fera foi um desafio muito arrojado, né? Não à toa, ele está há quase 500 dias sem cortar o cabelo. E aí tem agora a possibilidade, e todo mundo na Inglaterra está falando sobre isso, não só na Inglaterra, no mundo todo, e isso tem gerado até percepções diferentes.
Isso tem gerado, do mesmo jeito que gera um carisma, gera também muito hate, ou algo próximo disso, né? Que é muita gente, muito torcedor do United revoltado com isso, porque parece que as vitórias do time passaram a ficar em segundo plano e que o que importa mesmo é saber se o cara vai ou não cortar o cabelo. Algo parecido com o que acontece aqui no Brasil com relação aos fantasy games, né? Que muita gente fica revoltado que tem torcedor do time preocupado se fulano de tal jogou bem ou não pra dar ponto pra ele lá no fantasy game. E aí o cara fica revoltado. Eu não quero saber do fantasy game, eu quero saber se o cara jogou bem pra ganhar o jogo ou não. Enfim, né? Então às vezes nesse fantasy game você perde ponto se o cara toma cartão amarelo. Aí o cara fala, pô, fulano tomou que merda, tomou cartão amarelo. O torcedor não tá nem aí. Ele, se precisava fazer a falta, tinha que fazer a falta mesmo. Não tem que se preocupar em se vai pontuar ou não, ou se um jogador dá a chance do outro cobrar o pênalti, né? Às vezes o cobrador oficial fala assim, não, bate esse você, aí o cara fica puto porque se ele batesse, se fizesse o gol, ia somar ponto pra ele. Então, virou uma espécie de... Tem muito torcedor do United na bronca por conta disso, de parecer que o importante é o corte de cabelo do cara e não se tá ganhando ou não. O Matheus Cunha, numa entrevista à DAZN, falou algo parecido com isso, tá? Vamos ouvir, vou deixar aqui e depois eu comento. Às vezes o pessoal tá mais preocupado em ter 5 vitórias por causa do corte de cabelo do que pelos 15 pontos. Então eu tô mais pelos 15 pontos, eu não tô nem aí pro corte dele não. Eu acho que a gente comenta às vezes, mas eu acho que não é muito motivador pra gente não. A gente não vê isso como algo legal não. Que ninguém mais do que a gente quer ter essas 5 vitórias ou mais vitórias que seja. Mas eu acho que ter essa pressão desse corte aí dele esconde um pouco das belezas que pode estar a temporada, sabe? Ganhar 4 jogos, empatar 1, ganhar 3 jogos, empatar 2. Eu acho que não é fácil ganhar 5 jogos nessa liga. Raros clubes que estão conseguindo isso essa temporada. Tá aí o Matheus Cunha falando. Né, realmente, em alguns momentos você fala assim, pô, tem que ganhar o jogo pro cara cortar o cabelo? Não, o United tem que ganhar o jogo porque ele tem que ganhar o jogo. Ele tem que ganhar o jogo porque ele é um clube gigantesco. Ele tem que ganhar o jogo porque ele precisa fazer campanhas bem melhores do que foram as últimas campanhas lá. Então, isso virou algo que às vezes traz alguns problemas ali. Então, o Frank Aylett está mais perto do que nunca esteve de cortar o cabelo depois de quase 500 dias. Tem um problema. O jogo que pode possibilitar o corte de cabelo é esse jogo aqui. É o jogo contra o West Ham fora de casa. Aí você vai à tabela e dá uma olhada lá, aí você fala assim, pô, tá tranquilo, né? Vai enfrentar o West Ham tá na zona de rebaixamento. Tranquilo, vai vencer tranquilo. Não é bem assim. A verdade é que no ano de 26, né, na parte deste ano de 26, o West Ham mostrou uma reação absurda. Inclusive, nos últimos 4 jogos, o West Ham ganhou 3 vezes. Ganhou do Tottenham fora de casa por 2-1. Ganhou do Sunderland por 3-1. Aí perdeu para o Chelsea por 3-2 num jogo em que o West Ham abriu 2-0 do Chelsea. Aí tomou a virada de 3-2, mas chegou a abrir 2-0 dentro de Stamford Bridge, e nessa rodada ganhou de 2-0 do Burnley fora de casa. Então, assim, o momento do West Ham, treinado pelo Nuno Espírito Santo, um técnico que sempre disse que o West Ham, que te confiava que o West Ham ia se salvar e tudo, o momento do West Ham é muito bom. Então, o United, para conseguir a 5ª vitória seguida, vai ter que ganhar de um time que está muito bem nesse momento, que é o West Ham jogando bem, funcionando muito bem, muita pegada no meio-campo, uma efetividade ofensiva grande e que voltou a sonhar, voltou a pensar forte em escapar do rebaixamento. O West Ham estava afundado na zona de rebaixamento. Hoje, nesse momento, o West Ham está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, porque o primeiro fora da zona é o Nottingham Forest com 26. O West Ham tem 23, né? O primeiro critério de desempate lá no Premier League é saldo de gols. O West Ham menos 17, Nottingham menos 13. Então, voltou a ser real a possibilidade do West Ham escapar do rebaixamento. Voltou a ser real. Então, é o desafio do Manchester United. Então,
o jogo contra o West Ham na terça-feira. O jogo será na terça-feira, 5h15 da tarde no horário brasileiro. O United vai viajar até Londres para jogar contra o West Ham, na briga pela 5ª vitória seguida e a chance do Frank Aylett cortar o cabelo. Os barbeiros devem estar já, eu imagino, porque o Frank Aylett passou a ser uma celebridade, né? Passou a ter, por exemplo, aqui que eu tô olhando, ele passou de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu imagino que ele já tenha, fazendo um montão de publicidade, eu imagino que ele tenha sido muito disputado por barbearias para saber quem fará o corte de cabelo do Frank Aylett. Isso deve dar um barulho. Agora, será que ele vai cortar o cabelo? O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Vai lá em kto.bet.br e faça a sua jogada no Super Bowl. Se você sabe quem vai ganhar, se você acha quem vai ganhar, jogue em kto.bet.br. Lembrando, proibido para menores de 18 anos e jogar com responsabilidade, que você pode perder o seu dinheiro. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.